Olá pessoal, então vamos iniciar nossos tópicos e o primeiro deles é a história da antropologia, ok? Eu coloquei lá no sistema AVA para vocês como referência dois livros. Um é o que é o etnocentrismo, do Everardo Guimarães Rocha, que é um livrinho assim simplíssimo, tranquilo. É um livro que vale a pena vocês comprarem. Compra na estante virtual, sai baratíssimo. E é um livro que ajuda a reflexão das práticas cotidianas, né, do nosso irreflexivo cotidiano, uma expressão que eu gosto muito de usar, típico daquela ciência que estuda os hábitos da vida cotidiana, que é a antropologia, né, que nada mais é do que o estudo das culturas, das nossas crenças e valores, né, de por que nós comemos o que comemos, por que vestimos o que vestimos, por que dizemos que somos brasileiros e não argentinos, as crenças que nos levam a amar quem nós amamos, a transar com quem nós transamos, né? Então esta ciência, né, que é a ciência das fronteiras, é uma bela definição, que faz essa travessia cultural, onde termina uma sociedade, onde começa outra sociedade. Então, o livro que é Etnocentrismo é um livrinho que conta a historinha da antropologia. Eu não vou entrar aqui nos aspectos técnicos da história da antropologia, porque o público com o qual eu dialogo, né, são psicólogos, psicólogas e duas médicas, e que todo esse contingente de pessoas está na prática do atendimento do outro. E esse é um dos aspectos que eu quero enfocar, a nossa relação com o outro, né? Onde é que nós colocamos as nossas crenças, os nossos valores, nossos conceitos pré-estabelecidos, o que nós fazemos com o nosso etnocentrismo, com o nosso narcisismo. Então, todas essas reflexões, né, elas começam ali nessa obra muito simples, que é o que é etnocentrismo, do Everardo Guimarães Rocha, que está lá indicado para vocês. A segunda referência que eu cito ali, ela é um pouco mais complexa no sentido de multidisciplinaridade, né? Que é o Aprender Antropologia, do François Laplantine. O Laplantine faz um diálogo com filosofia, com sociologia, então é uma leitura mais complexa nesse sentido. Mas ambas falam da história da antropologia. Tá? O material de apoio que eu coloco lá é um resumo que eu fiz de um texto do antropólogo Ralph Linton, que ele fala do dia a dia do cidadão norte-americano, e a ideia do texto é mostrar que não existe uma cultura única, nem pura, nem genuína, né? O processo de difusão cultural, de contato com outras sociedades, eles compõem essa dimensão da transmissão cultural de uma sociedade para outra e uma transformação da identidade cultural da sociedade. Só que esse processo de mudança de uma cultura, ele é muito complexo. Ele é muito mais complexo que a mudança tecnológica, né, que as transformações sociais e que até algumas mudanças do pensamento. Porque a cultura é um sistema de crenças que está arraigado na identidade, do qual nós não refletimos acerca daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, um outro material de apoio que eu coloquei lá, nós já discutimos um pouco em sala de aula, que foi o conceito de cultura. Então eu escrevi lá, junto com mais duas colegas, o texto do Idealismo e Materialismo no Conceito de Cultura, que foi também publicado aí em 2017 e 2018, numa revista científica, e que serve para vocês discutirem lá a noção de cultura e como há divergências a respeito do conceito de cultura, que é o objeto de investigação da antropologia.
E a história da antropologia, ela se deu, ela começa no século XVI como uma reflexão. É óbvio que não existiam antropólogos no século XVI, mas é uma reflexão, os primeiros pensadores que passam a indagar sobre a diferença cultural. Essas reflexões, elas advêm lá no século XVI pelo evento das grandes navegações. A gênese das reflexões antropológicas coincide com o evento das grandes navegações no século XVI. Isso está lá no primeiro capítulo do François Laplantin. E essa descoberta do outro, né? E essa descoberta do outro, que depois a antropologia vai, na sua pré-história, atravessar o século XVI, XVII, XVIII, somente no século XIX, que aparecem os primeiros teóricos da antropologia. Até então, quem fazia essas reflexões sobre a diferença cultural eram filósofos, viajantes, comerciantes, militares, que faziam essas navegações e o contato com os nativos de outro mundo. Então, apenas no século XIX, que nasce a primeira forma sistemática de pensar a diferença cultural, que se chamou evolucionismo social. Tá? Mas antes, eu queria comentar um pouco sobre a aproximação que existe entre o antropólogo que vai ao campo, e a antropologia é uma ciência que nasce do trabalho de campo, da prática, né? Eu queria aproximar um pouco o trabalho do campo do antropólogo com o trabalho do clínico. E aqui tanto faz o clínico médico, o clínico psicólogo, enfim, aquele que atende uma demanda do outro, uma queixa do outro, que sempre nos é diferente e estranha à nossa vida particular e pessoal. Né? Se nós temos, de um lado, né, o antropólogo, quando vai ao campo, né, faz essa travessia, ele sai da sua sociedade, e quando eu digo sai da sociedade, ele não precisa ir à África, não. Nós temos vários Brasis, e dentro do Brasil nós temos, numa mesma cidade, um antropólogo fazendo a pesquisa da antropologia urbana, tratando de um contingente de populações exóticas que, por exemplo, habitam as ruas. Então não é necessário a gente atravessar um outro continente para encontrar o que é diferente, o que é exótico, porque o trabalho da antropologia justamente é estranhar aquilo que nos é familiar. Como dizia no início, o nosso próprio irreflexivo cotidiano, a nossa própria ideia de sexualidade na relação com outras sociedades. Então, o antropólogo, né, ele tem que estar incorporado por uma ética e por uma técnica, por uma prática que exige muito mais uma arte do que uma ciência, que é a possibilidade dele despir-se do seu sistema de crenças e valores. Como quando ele, por exemplo, se dá conta desse contato com o exótico. Quando o Bronisław Malinowski, o fundador da antropologia científica, foi para as Ilhas de Trobriand, e lá ele encontra uma trobriandesa que é oferecida, uma esposa de um trobriandês, e esse trobriandês oferece a sua esposa para um estrangeiro. Como é possível? Imagine isso no começo do século XX, né, nas primeiras décadas do século XX, o Malinowski lá nas Ilhas de Trobriand, com toda aquela moral ainda muito forte do Império Britânico, que durante todo o século XIX, né, foi a maior potência do planeta, com os princípios do Império Britânico, se despojar das suas crenças e valores para pensar uma mulher trobriandesa que pode transar com um estranho sem que o marido, com isso, tenha aquilo que no outro mundo se chamaria de ciúme. Então, os trobriandeses têm esse sistema de troca. O sexo para eles é uma relação de troca, é uma prestação de serviços. Eu faço isso e você me dá sexo, ou eu te dou sexo.
Então, esse é o grande fascínio e estranhamento da antropologia, que é essa relação pendular, que o exótico, ao mesmo tempo que nos causa estranhamento, ele nos produz fascínio. O Malinowski percebia que não havia beijo entre as relações sexuais dos trobriandeses, quando na nossa sociedade o beijo ele é fundamental, uma relação erótica. Muito bem, o psicólogo, o clínico, a psicóloga, o médico, seja quem for a modalidade médica, que atende alguém, especialmente dentro do campo da psicologia, o que é que o psicólogo faz com a sua formação moral, com os seus princípios éticos, quando ele vai atender uma pessoa que vai exatamente no lado oposto dos seus princípios éticos. Então, essa relação que eu chamo de suspensão do eu é uma prática que demora muitos anos para que o sujeito consiga adquirir a arte de se tornar desnecessário. Coisa que às vezes a gente vê, né, no atendimento psicológico, manter uma pessoa muitos anos fazendo terapia ou análise não significa que isso esteja produzindo resultado para essa pessoa. Eu sempre digo que, né, nós psicólogos temos e psicólogas têm que trabalhar pela arte de se tornar desnecessário, que é o momento em que a pessoa então pergunta: o que é que eu vou fazer lá no Gilberto? O que é que eu vou falar com o meu analista, com o meu terapeuta? Bem, então essa é uma outra polêmica, né, que é a relação que existe entre o eu e o outro, seja uma cultura com a outra cultura, no campo da antropologia, ou seja, de um atendente para um paciente que procura um profissional, como um médico, um psicólogo, um psiquiatra, seja o que for. Onde termina o eu? Onde começa o outro? Esse é um grande problema das ciências sociais e ciências humanas, diferentemente das ciências biológicas, onde o objeto de investigação do biólogo é a baleia, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Não é exclusivamente a baleia, citei aqui um exemplo, em que ela não reage contra o biólogo, ela não fala com o biólogo, e os problemas da baleia não têm absolutamente nada a ver com os problemas da vida do biólogo. Mas quem nós atendemos, seja na antropologia, ou na psicologia, ou na medicina, seja onde for, o sujeito que nós atendemos contém nele, ou fazendo ciência, o objeto de investigação das ciências sociais, humanas e biológicas, contém as mesmas propriedades que o cientista e o atendente têm. Então, aquele problema que o meu paciente me traz, da sua sexualidade, por exemplo, ele pode estar também em mim. Esse é um processo de relativização que a antropologia leva 150 anos para suspender a sua visão etnocêntrica do outro. Assim como nós estamos demasiadamente presos ao nosso ego, nós psicólogos, e o Freud fazia essa grande crítica. E vem aí uma polêmica que parece muito simples. Onde termina o eu, onde começa o outro? Essa dialética da identificação, como dizia Lacan, onde está o eu, está o outro, e há um outro no eu. Então, esse momento delicado, né, de um atendimento clínico, de um trabalho de campo, é uma reflexão que já lá atrás o Shakespeare dizia: ser ou não ser, to be or not to be, eis a questão. Saber o que uma pessoa é e o que uma pessoa não é, me parece ser algo muito mais complexo do que imaginamos. No caso brasileiro, em termos culturais, já dizia Oswald Andrade, a questão é outra, é to be or not to be, eis a questão. Então, esse exercício de suspensão do eu, né, é uma das centralidades da antropologia e da psicologia clínica, e que eu queria deixar, né, aí como reflexão, especialmente quando se fala de sexualidade num país que tem o maior número de católicos do planeta e um número de evangélicos em absoluta ascensão. Como nós pensamos a sexualidade
no nosso consultório. Nós conseguimos pensar, como perguntava Malinowski, na década de 20, o fundador da antropologia científica, conseguimos pensar a sexualidade sem a folha de parreira? Não. Mas o que fazemos com a nossa folha de parreira? Com a nossa moral? Como pensá-la? Essa é uma pergunta que fica em aberto e que é um exercício constante, né, para que então a gente possa aí relativizar essas posições daquilo que o Michel Foucault apontava para os novos funcionários da ortopedia moral. Lá no Vigiar e Punir, o Foucault vai mostrar isso. O que o Nietzsche vai criticar na genealogia da moral, né? Que nós somos conduzidos por uma moral, e que o próprio Freud vai dizer, olha, não há civilização sem repressão. Né? Então, é necessário reconhecer que ninguém vive sem este véu da moral, porque nós prestamos conta à sociedade, mas é necessário saber qual é o véu que nós vestimos, nós profissionais, quando falamos da sexualidade. Então, acho que essa é a grande reflexão, né, que eu deixo aqui para o nosso diálogo posterior aqui. Eu não vou adiantar a história da antropologia nesse momento, porque nós ainda teremos um outro encontro final, no dia 4 de abril, e que eu deixo aberto algumas dessas questões para que a gente possa discuti-las presencialmente. Ok? Então, acho que nós podemos encerrar por aqui hoje o nosso primeiro módulo.